Olá, amigos. Vamos meditar na palavra do Senhor. E quando eu falo vamos meditar, é meditar mesmo. Eu quero te apresentar no livro de Marcos, capítulo 10, do 46 ao 52, a história do cego de Jericó. Jesus está passando, juntamente com Jesus, seus discípulos e uma multidão, como sempre, seguia Jesus. Este homem era cego e ele ouviu rumores sobre Jesus, sobre o que estava acontecendo na ocasião, e ele descobre que Jesus está passando ali onde ele está. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele literalmente começa a gritar. Mas alguns discípulos estavam pedindo para ele calar a boca, para ficar quieto, que provavelmente o grito dele estava atrapalhando a passagem de Jesus. Mas à medida que as pessoas falavam para ele ficar quieto, ele gritava mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus Cristo para e pede aos discípulos: vão lá, tragam ele aqui. E eles foram. Talvez os mesmos que estavam mandando ele calar a boca pediram para ir ter com Jesus. Disseram: o mestre te chama. Muitas das vezes nós, quando olhamos uma pessoa especial, como o caso do cego de Jericó, uma pessoa que tem uma deficiência no seu braço, na sua perna, algo que você olha e vê, tem um problema. No caso, o cego de Jericó estava explícito, ele era cego. E ele gritava para Jesus: Jesus, filho de Davi. Mas há outros tipos de problemas que uma pessoa tenha que nós não podemos ver. Por exemplo, um problema em algum órgão interno, você não consegue ver. Um problema no cérebro, você não consegue ver. Um problema, vamos aprofundar um pouco mais, um trauma do passado, uma perda irreparável que ainda não conseguiu aceitar, uma frustração na vida, uma área emocional, profissional. Porque um cego, nós logo observamos, ele não tem visão. Mas o que dizer de um cego espiritual? O que dizer de uma pessoa que passa um problema interno e ela não consegue se libertar daquilo? E muitas das vezes nem a própria pessoa tem a consciência de que tem um problema e que só Jesus pode curar. Quando se trata do cego de Jericó, ele grita, e cada vez mais alto. Quando se trata de um problema interno, nós não podemos ver e não avaliamos nada. E quando o problema está na alma, aí é que a gente não consegue ver mesmo. Mas Jesus Cristo pode ver. Porque além da cegueira deste homem, ele carregava alguns traumas. Porque não tem como um cego sem traumas. Desprezado, inválido. A sociedade não observa, não presta atenção. É uma pessoa sem valor para a sociedade. Então, quando Jesus chega e pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? O cego simplesmente disse: eu quero ver. Eu só quero ver.
Quantos de nós estamos vivendo problemas e às vezes nem sabemos? Mas eu quero te dizer, comece a observar como está a tua vida. Comece a observar as dificuldades que você tem de relacionamento, de ser aceito, de entrar para a sociedade, de viver bem dentro de uma igreja, em uma empresa, na vizinhança, na família. Porque talvez você não tenha noção de que há um problema que dificulta a sua inserção, ou seja, entrar para um grupo e ser aceito. Porque o cego de Jericó, ele vivia praticamente fora da sociedade. Mas quando Jesus chega, alguma coisa acontece. Porque enquanto Jesus não chegou, para o cego estava tudo bem. Ele já tinha aceitado. A vida dele era aquela, não tinha mais saída. Mas quando Jesus chegou, com certeza ele ouviu rumores do que Jesus fazia e, para calhar, Jesus estava passando ali naquele momento. E ele disse: não vou perder a minha oportunidade. Eu quero te dizer, meu amigo, que através desse vídeo, se você clamar, Jesus virá. Mesmo que para você, tudo que você vivia até o dia de hoje era aceito como normal, ou seja, o desprezo, as frustrações, as perdas, a cegueira espiritual, era normal. Eu quero te apresentar esse Jesus. No caso do texto, os discípulos diziam para ele calar a boca. Os próprios discípulos: cala a boca. Você não é digno, você não merece, você não pode, você não vai conseguir, você não vai conquistar, você não vai ter sucesso, você não vai sair dessa vida. Ele gritava cada vez mais alto. É esse Jesus que eu quero te apresentar. Talvez não sejam pessoas dizendo para você que você não pode. Talvez a sua própria consciência, seus próprios sentimentos, suas próprias limitações te dizem: cala a boca, você não pode. Talvez há um monte de vozes dentro de você dizendo: você não pode, você já se acostumou com isso, não dá mais para sair disso, você na verdade não vai nem aprender a viver de outra forma. Mas o cego de Jericó, quando ouviu falar de Jesus, ele gritou. Grite, meu amigo, por Jesus. Grite pela cura. Grite por mudança. Grite por aquele que pode fazer algo por você. Algo que a humanidade não pode, a ciência não pode, o dinheiro não pode, a influência não pode. Mas Jesus pode. Porque Jesus, além de curar o cego de Jericó, deu uma nova perspectiva de vida. Ele não se importou com as pessoas gritando para ele calar a boca. Meu amigo, minha amiga, não se importe com o que estão falando dentro de você, as vozes dizendo dentro de você que o seu casamento não tem jeito, que a sua profissão você nunca vai alcançar, que os teus filhos são a tua perdição, que a tua família não presta. Não tire isso da tua mente. Não ouçam essas palavras, não ouça estas vozes na tua memória dizendo que você não pode, que não tem mais jeito. Sara, dentro da tenda, ouviu o anjo falar para Abrão que ela ia gerar um filho. Dentro da tenda, ela riu. E o anjo disse: por que Sara riu? E Abraão não entendeu nada. Mas o anjo do Senhor sabia que ela tinha rido. Sabe por quê? Muitas vozes falavam dentro da memória de Sara: sou velha,
Meu marido já é velho. Já em mim cessou o costume das mulheres. Impossível eu ficar grávida. São vozes que falam dentro de você, dizendo para você calar a boca, para aceitar o que você vive. Mas Sara teve um filho, Isaque. Meu amigo, minha amiga, há esperança em Deus. Porque o anjo disse: por acaso há algo impossível para Deus? Não. Mas você tem que clamar. Clamar pelo filho de Davi. Apresentar a ele qual é o seu problema. Qual é a sua cegueira? Porque o cego de Jericó podia muito bem dizer para Jesus: eu quero uma esmola para continuar cego. Mas ele pediu o impossível para Deus, porque o impossível está nas mãos de Deus. Não se cale, grite. Não ouça as vozes dizendo que você não pode. Não se importe com a multidão. Apresente a Deus seu problema, porque Ele pode mudar a tua história. Deus te abençoe, em nome de Jesus.